Já sem o alerta de tempestade, a tempestade que nunca houve, como muitos alertas e tempestades na nossa vida que nunca chegam a acontecer realmente, mas recomeçando já sem o alerta de tempestade, não é? Mas continuando a tentar gravar isto nos escassos períodos do dia em que não há uma orgia de barulho, vamos prosseguir pelas lides do espectro de falta de empatia, narcisismo e psicopatia, vendo mais padrões assim complicadinhos. Pelo que hoje vamos analisar a chamada personalidade obscura ou sombria, que ocorre quando um conjunto de traços de personalidade extremamente difíceis ocorrem em conjunto. Para o efeito, vamos tentar seguir 5 pontos, rever brevemente os traços e as perturbações de personalidade, passar a explicar o que é a personalidade obscura ou sombria, depois ver um perfil que seja emblemático deste estilo de personalidade, depois ver qual a atitude destes estilos em contexto terapêutico, finalmente a ver também qual a atitude certa que as pessoas em geral deverão ter relativamente a indivíduos que apresentam este padrão de personalidade obscura ou sombria. Vamos ver se conseguimos seguir este cardápio. Portanto, revendo algumas ideias fundamentais, já vimos N vezes a distinção entre traços e perturbações, ou transtornos, de personalidade, no espectro da falta de empatia. Uma vez mais, fique claro, hoje vamos falar de um estilo de personalidade composto por uma constelação de traços particularmente difíceis. Difíceis no sentido em que podemos ter uma falta de empatia refinada, gosto em testemunhar sofrimento alheio, por exemplo, ou até mesmo o desejo de infligir sofrimento ao próximo, e não só, isto não fica por aqui. Porém, apesar disso, não estamos a falar de perturbações clínicas, formais, de diagnósticos, antes de traços, de padrões variáveis de personalidade dentro do sujeito e entre sujeitos. Na melhor das hipóteses, este tipo de personalidade obscura poderá vir associado às perturbações de personalidade narcísica ou antissocial, também já se falou disto noutros programas, nos casos em que o diagnóstico é feito. Entendido? Nada de ir para o café, nada de ir para a esplanada, volto a dizer, bradar que a pessoa tem um diagnóstico de personalidade sombria. Isto seria uma bacurada. São traços, construtos, categorias formais artificiais criadas para ajudar a ver, mas nunca para informar a realidade de um modo taxativo. E de revisão é isto que se quer fazer. Sobre a personalidade obscura ou sombria. Bem, usou-se esta expressão, porventura a designação mais comum, mas também se podem usar outras designações para este mesmo padrão de traços, nomeadamente personalidade das trevas, personalidade negra, o núcleo negro, os traços negros, a tríade negra ou a tétrada negra. Assim, isto é nomes que não acabam, começam e não acabam. E todos bonitos. Assim, a personalidade obscura pode corresponder a um conjunto de 3 ou 4 traços sombrios. Vamos. É isso. No primeiro caso temos a tríade, popularizada no inglês Dark Triad. Há muito disto pelas redes sociais. A tríade compõe-se de narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. No segundo caso temos a tétrada, também popularizada no inglês, mas pela expressão Dark Tetrad. E esta é composta por narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Só coisas boas. De facto, a personalidade obscura começou por ser a tríade obscura, e isto vem por uma série de trabalhos
O ponto de partida é um senhor que se chama Delroy Paulos, que trabalha com Kevin Williams. Isto é ali no início do novo milénio, 2002. Lá está, define-se, a personalidade obscura começa por ser a tríade obscura e mais tarde acrescenta-se esse quarto traço, o sadismo, porque a investigação destes senhores e de outros em geral mostrou que o sadismo também faz parte da personalidade negra. Ou seja, em geral, tendemos a ver estes 4 traços todos na mesma pessoa, eles tendem a co-ocorrer. Portanto, este estilo de personalidade sombria corresponde a uma forma particularmente difícil de narcisismo, dado que também há a psicopatia, o maquiavelismo, o sadismo. É um tipo de personalidade que seguramente está no extremo do espectro da falta de empatia. Pior, por exemplo, do que o tipo de narcisismo maligno ou tóxico. Já tínhamos falado dos tipos de narcisismo. Mas pronto, estas coisas frequentemente se misturam, são padrões, relembremos. Mergulhando neste tema, mas com cuidado, não é? Ainda a pessoa se afoga, Deus nos livre. Comecemos por ver na personalidade obscura alguns aspectos comuns que costumam surgir com estes 4 traços: psicopatia, maquiavelismo, narcisismo, sadismo. Esses aspectos comuns são baixa agradabilidade, isto é, a falta de paciência, propensão ao confronto, elevada agressividade. Também vemos falta de confiança no próximo, nas pessoas. Não se valoriza a cooperação em detrimento da competição, a tal propensão ao confronto, vem muito daqui. Insensibilidade, falta de emoções, falta de empatia, manipulação, sentido de grandiosidade, desonestidade e frequentemente falta de humildade. Visto isto, vamos agora ver os aspectos específicos a cada um destes traços principais. Quanto ao narcisismo, vá lá gente, já conhecemos a cantilena. Procura de admiração, sentido de titularidade ou merecimento, tendência à inveja, isto tendência é um eufemismo, mas pronto, ciúme, fantasias com exercício de poder. São pessoas altamente focadas em si mesmas, arrogância, grande necessidade de se sentirem superiores, uma baixíssima consideração pelos sentimentos de outrem, lá está, devido à falta de empatia. São pessoas controladoras. Quer dizer, qualquer dúvida, basta ouvir os programas anteriores, diria que sim, basta. Quanto ao maquiavelismo, este é novo nestas leads destes programas. Isto, o que é que temos? Cinismo, uma conduta estratégica, também manipuladora. São pessoas cuidadosas, isto é um traço metódico. Há um bom controle de impulso aqui. Geralmente, este traço não procura atenção. Quando há este traço no narcisista, temos o narcisista que faz as coisas pela calada, o burlão do yoga, que não tem pegada digital. Tu vais à procura e depois não encontras, ou encontras pouquíssima coisa. Pouca extroversão, pouca abertura à experiência, pouca agradabilidade também. Bem, o que se diz é que Niccolò Maquiavel foi um diplomata italiano, celebrizado por usar qualquer tipo de manha, astúcia, desonestidade, traições para estabelecer o seu poder. Teria como lema: os meios justificam os fins. Daí maquiavelismo vem então desta figura Maquiavel. Portanto, este traço, se tiver de mentir, enganar e operar todo este tipo de truculências para atingir o pretendido, assim seja. O que interessa é que as pessoas cumpram as suas ordens, não é? As pessoas cumpram as ordens do maquiavélico, neste caso. Tudo se resume a agarrar o poder. O maquiavélico tem uma grande capacidade de racionalizar. Daí as suas ações e daí o modo como age.
A lealdade é algo, não quer saber disso, com efeito é extremamente desleal, calculista no modo como aborda os outros. Não há honestidade, apenas expedientes, subterfúgios e de maquiavelismo. Já chega. Quanto à psicopatia, bem, também já nos é familiar de programas anteriores. Mentira patológica, sobretudo se for mais orientada à sociopatia. Temos procura de sensações, impulsividade e agressão, lá está, se for mais orientada à sociopatia. Ir por definição contra as normas sociais, sendo que legalidade, moralidade, ética não diz nada a este traço. Na infância e na adolescência, frequentemente, há um historial de oposição e desafio às ordens, de modo ostensivo, muitas vezes ou quase sempre. Ou seja, a ideia de certo ou errado é algo que está em falta. Simplesmente se faz aquilo que os objetivos pedem que se faça, frequentemente de um modo quase animalesco. Não há empatia, consciência ou sentido de remorso. O traço mais distintivo, qual será o traço mais distintivo da psicopatia? Será o facto de ser impermeável à dor, que geram e perpetuam em outros indivíduos com quem estabelecem relações. Quer dizer, as ligações a estas pessoas são complicadíssimas, mais um eufemismo. Por outro lado, um conflito, uma disputa com um psicopata, atenção, pode ser virtualmente impossível de gerir, isto para usar mais eufemismos. Em suma, o psicopata mente, engana, trapaceia, trai e envolve-se em comportamentos criminosos, abusivos, é maligno, é cruel. Deus nos ajude. E se por vezes tem noção daquilo que é, sente-se bem com isso, pois sente que é o que lhe traz sucesso. Alguns psicopatas sentem honra, orgulho em ser assim, uma espécie de, já se usou esta expressão, pacto com o demónio. Pronto, que mais dizer em relação à psicopatia? Já está. Por último, entremos no sadismo. Este sim, o maquiavelismo era novo, o sadismo também acaba por ser novo, não novo do público, já quase toda a gente, se não toda a gente ouviu isto, mas aqui vamos falar disto o sadismo, enquanto traço. Ora, este traço antagonista supõe uma tendência a infligir humilhação, crueldade ao próximo. E isso é feito com o propósito de experienciar prazer, sim, senhor, com o propósito de retirar prazer em causar ou de meramente testemunhar atos lesivos no próximo. Isto em psicopatologia tem um nome pomposo, também é bom para o brilharete na tal conversa de esplanada. Está tudo pronto, tudo sentadinho. Schadenfreude. Ai, que palavra! Vocês já viram as coisas que aprendem aqui? Schadenfreude. Já devia haver gente que sabia, mas acho que muita gente não sabia. Aproveitem esta palavra. Aproveitem, porque isto é bom saber estas coisas. Continuando. Este traço manifesta-se em 3 tipos. O sadismo verbal, embaraçar ou humilhar os outros usando a palavra. Físico, lesar fisicamente o outro, extrair daí prazer. E vicariante, quando o prazer é atingido ao fantasiar que se inflige sofrimento aos outros. No fundo, é fantasiar sobre violência, perpetrar violência ou enquanto se observa violência. Há muito disto na pornografia, por exemplo. De um modo ou de outro, o indivíduo com este traço sadismo procura ativamente meios de causar dano ao próximo. Estão os traços vistos. Assim, o que distingue a tétrade da tríade, essencialmente, é esta motivação para perpetrar a agressão que vemos na tétrada. O tal prazer em perpetrar
vícios físicas, psicológicas e vicariantes que há na tétrada e não há tanto na tríade, apesar da tétrada parecer mais comum. Dito de outra forma, a motivação para a agressão, as suas características, muda consoante o traço específico. Se não, vejamos. Isto aprofunda-se um bocadinho mais. No narcisismo, a agressão virá da percepção de uma ameaça ao ego. O narcisista tem um sentido frágil de ego, uma baixa autoestima, e a agressão vem para defender isso, para se defender disso, quis dizer. Já no maquiavelismo, ao contrário dos restantes traços da tétrada, é preciso muito mais para o sujeito se engajar em algum tipo de violência. Tem de haver a certeza de que vai obter uma grande recompensa no decurso da agressão. Tem a ver com a tal componente calculista e estratégica. Nós sabemos que quando há violência física há muito a perder e o maquiavelismo tem muita noção disto, é um traço com muita noção disto. Com a psicopatia, bem, pode haver várias fontes de motivação para a agressão, quer dizer, dependendo se está mais próxima à psicopatia propriamente dita ou à sociopatia. Então, a agressão pode acontecer simplesmente porque sim, sem se entender bem a razão. Pode ter a ver com tédio, pode ser instrumental para ganhar algo ou se houver algum tipo de provocação física ou percepção disso. Pode ser por um impulso animalesco, primal. Varia um bocadinho em termos de psicopatia, mas estará por aqui. Já o sadismo, agressão, tem tudo a ver com divertimento que se lhe possa associar. O divertimento em ver as consequências dolorosas da agressão. Se compararmos a agressão na psicopatia, a grande distinção será que em psicopatia o sujeito não fará um grande esforço para causar mal aos outros. No sadismo, sim, pode haver uma grande elaboração do comportamento. Não se limita a matar. Tortura primeiro ou mata com espetacularidade, Deus nos livre. Já vamos em muitos Deus nos livre neste programa, mas quer dizer, isto é Feira dos Horrores. Vemos isto em assassinos de série, vemos isto em mercenários de guerra, vemos isto em muita gente, infelizmente. Ou muitas mais do que aquelas que deveria haver. Inclusive o sádico poderá estar disposto a passar por desagrados ou lutas para obter esta forma de prazer. Há uma dedicação a isto de causar mal-estar aos outros, de agredir os outros. Prosseguindo, visto o modo como a agressão varia nestes 4 traços, ou motivação para a agressão, o que é que se pode dizer mais? Bem, é importante mencionar, sim, que os estudos apontam para uma correlação positiva entre sadismo e psicopatia. O que é que isto quer dizer? Quanto maior o sadismo, maior a psicopatia e vice-versa. A correlação também existe e também é positiva relativamente ao narcisismo e ao maquiavelismo, mas é menos forte, é o que dizem os estudos. Esta alta correlação de facto faz sentido, porque na prática observamos que há várias características partilhadas entre psicopatia e sadismo. Vou voltar a dizer, preparem-se, a agressão não provocada e a quem? Schadenfreude, por exemplo. Quer dizer, toda a gente se lembra, a propósito deste palavrão em alemão, toda a gente se lembra daquela colega do 12º ano que festejava quando alguém tinha uma negativa e já não podia, ou quando alguém não conseguia entrar para a medicina por uma 10ª. Eu pessoalmente cruzei-me com algumas pessoas assim. Isto é Schadenfreude, é ter um prazer vívido e manifesto, muitas vezes manifesto, no infortúnio dos outros. Enfim, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo, a ínfame tétrada obscura. Ou seja, o que temos aqui pode ser a fina flor do mal. Continuemos com o quê? Com um retrato.
individual, por assim dizer, deste estilo de personalidade. Podemos tentar retratar aquilo que seria o sujeito paradigmático, prototípico. Isto também é um palavrão, já se usou noutros programas, mas pronto. O próprio deste estilo de personalidade. Se calhar seria simplesmente mais fácil ir novamente aos filmes ou aos livros, quer dizer, o Lex Luthor do Super-Homem, o Ra's al Ghul do Cavaleiro das Trevas, o clássico vilão nos filmes de super-heróis, no Silêncio dos Inocentes, aquele sujeito que fazia costura com a pele das vítimas, acho que era Buffalo Bill, não era? Só me lembro dele a dançar em frente ao espelho, enfim. O clássico assassino de série. Mas vamos tentar uma ilustração mais genérica. Olha, até se pode fazer isto noutro programa, se calhar um dia, logo se vê. Agora vamos a uma ilustração mais genérica. Assim, o sujeito com o estilo de personalidade negra, comecemos, pode ser extremamente ousado, impositivo, forçar a dominância de um modo virga férreo. A dominância é o único modo de relacionamento que conhece, ou quase o único, podendo ser friamente estratégico nesse sentido. Portanto, a hipótese de não ser o alfa da matilha é quase vestigial, não havendo hesitações em fazer tudo o que for preciso para garantir isso. Tende a pensar com condescendência relativamente ao outro, ou a ser extremamente desdenhoso, de um modo mais ou menos exteriorizado, consoante o grau de maquiavelismo, narcisismo, enfim. Aconteça o que acontecer, tem de estar numa posição de superioridade, certo? É por aqui. Se for mais sociopático, talvez se entedie facilmente, andando assim numa procura constante de estímulo. Qual é o próximo estímulo? Se for mais psicopático, é como a aranha que fica imóvel, imperturbável na teia, esperando a mosquinha, com uma paciência e uma estratégia inesgotáveis. Por definição, procura meios maléficos de entretenimento, procura sempre algo que vá estimular essa faceta negra, diabólica. Com efeito, a maldade, a crueldade, o abuso, a perseguição, a perseguição, são simplesmente partes nucleares deste estilo de personalidade, da sua personalidade, sendo altamente insensível e altamente controlador. Até se poderá conseguir misturar socialmente com os outros, este sujeito, por um período de tempo que tende a ser curto, mas apenas como meio para atingir um fim, visto que há uma grande altivez no modo como aborda os outros. Contudo, de modo algum, assumirá responsabilidades pela sua conduta, podendo recorrer a um tipo de comunicação reativo, no sentido em que vai tentar suscitar a culpa e a vergonha nos outros, não é nele. Vai tentar suscitar isto nos outros. Quando algum interlocutor tenta defender o seu ponto de vista, esta pessoa com este padrão de personalidade sombrio vê isso como uma declaração de guerra, e não é uma estalada, é uma guerra nuclear, percebem? A proporção é mais ou menos essa. A pessoa dá-lhe um empurrão, eles respondem com armamento químico. Tipo, há uma disputa absolutamente ferina, desproporcionada, que pode acabar de forma criminosa. Por outro lado, as disputas nestas criaturas também podem ser vistas como uma abertura, a abertura de uma brecha. Porquê? Porque há ali a exibição de uma vulnerabilidade no próximo. Ora, podem tentar aproveitar isso para manipular ou destruir o outro. Normalmente há um desejo de vingança que pode ser virtualmente inesgotável. Quer dizer, não basta matar, vamos profanar o cadáver. Mais um Deus nos livre. Ou seja, qualquer tipo de conversa, sobretudo argumentativa, de chamada à razão, com este perfil, é quase tão benéfico como lançar gasolina a uma fogueira. Registem, por favor. Regras, normas e regulações, pouco ou nada, dizem estas pessoas. Há perversão, há arrogância,
não querem saber, nem remotamente, acerca do impacto nocivo que tem sobre os outros sujeitos. Muitas vezes nem têm noção disso, já que o mal para eles é existencial. Há uma inclinação natural ao abuso emocional, verbal e físico. Por isso tendem a perpetrar ataques viciosos às pessoas, sobretudo às que são percepcionadas como presas mais fracas ou ameaçadoras dos seus intentos. Há aqui dois tipos de presa. A prima principal é o que eles veem como fraco, e o outro é aquele que eles ameaçam como potencial competidor ou mesmo um competidor. Não há emoções ternurentas, não há agradabilidade, acho que nem ínfimas, mas pronto. Não há escuta a este tipo de emoções. Se um interlocutor expressar ternura, isso é visto como uma oportunidade de controlar. Olha, está ali uma fraqueza. És pinga amor, então eu faço-te a folha. É um bocado assim. O pináculo é o tal gosto que tem em causar sofrimento, e inclusive esta criatura aprimora-se numa macabra arte de infligir dor aos outros, seja físico ou psicológico. Enfim, vamos ficar por aqui. Portanto, e nem de propósito, podemos passar ao contexto, ou seja, ao enquadramento clínico que este tipo de personalidade sombria poderá ter. O que poderemos dizer acerca disto? Ora, tendo em conta a gravidade e a complexidade da questão, naturalmente há uma série de implicações. Em primeiro lugar, a personalidade sombria lesa profundamente quem a tem. Não esqueçamos isso, porque a margem disto piorar é muito superior à margem de haver melhoras. É quase fatal, isto é quase fatal. E também lesa todos os que são expostos a alguém com este estilo de personalidade. Depois, o rol de potenciais consequências nefastas, como vimos, é quase certo e praticamente inesgotável. Hostilidade, agressão, burla, a tortura, abuso de substâncias, comportamento criminoso, toda a sorte de abusos físicos e psicológicos, desejos bestiais de vingança em ligações profissionais, familiares, ligações românticas frustradas acabam muitas vezes em homicídios passionais. Há sempre uma peça, quase sempre uma peça do puzzle que tem este perfil. Quer dizer, a moral da história é ter um inimigo com um perfil destes pode, em último caso, ser uma sentença de morte, certo? Tenho estado aqui um bocadinho na galhofa, mas isto é um assunto sério. Depois, tal como em casos anteriores, é muito difícil ver estes estilos de personalidade num gabinete de psicologia ou psiquiatria, pelo menos livre e espontânea vontade. Quando surgem, ou é por obrigação judicial, mais raramente para tratar de questões colaterais ao problema nuclear. Enfim, a motivação para procurar aconselhamento é baixíssima. Simplesmente podem não ver necessidade ou benefícios nisso. Nas raras ocasiões em que frequentam terapia, normalmente figuram-se quase impossíveis em termos de trato. Lidar com este perfil é bastante difícil. Faltam às consultas se puderem, mesmo quando há obrigações legais. Se vão à consulta, a tendência é ou para tentar perceber como é que podem dominar o terapeuta, ou tentar perceber como é que podem extrair qualquer tipo de benefício marginal da situação em si. Além do mais, o problema ainda acresce por questões de formalidade, questões formais, isto é, lá porque os traços da tétrada são normalmente considerados subclínicos ou não diagnosticáveis,
não significa que não precisem de tratamento. Pelo contrário, o facto de, tecnicamente, estes traços não se qualificarem para receber um diagnóstico, como a perturbação de personalidade narcísica ou a perturbação de personalidade antissocial, não invalida a sua gravidade. E justamente devido a essa gravidade, o mais indicado para primeiros e terceiros é procurar ajuda para lidar com a malignidade destes traços. Algo tem de ser feito a este respeito. Agora, o que e como, isso é outra história. Trocada em miúdos, se a pessoa tem de lidar com este perfil, a pessoa deve procurar ajuda, porque lidar com um perfil destes enquanto interlocutor numa relação é extremamente perigoso e extremamente lesivo a múltiplos níveis. Então, nesse sentido, qual a atitude certa, qual a atitude que devemos ter relativamente a indivíduos neste estilo de personalidade? Estratégias, bem, isto já é sobremesa para a emenda de hoje, portanto quem está com pressa é só mais um bocadinho. Quando se fala deste extremo de malignidade, é legítimo, é lógico a pessoa perguntar isto: o que é que eu faço se me aparecer uma pessoa destas? O melhor mesmo seria o seguinte: não ter de lidar com estas pessoas. Pronto. Ora, se nos aparecer uma pessoa assim, a regra é fugir, sair, emigrar o mais rapidamente possível, sem deixar rastro, sair de fininho, como se costuma dizer. Se ainda assim for inevitável a convivência, por razões profissionais, familiares, enquanto não for possível sair de cena, então há uma série de cuidados. Primeiro, não deixar que esta pessoa nos intimide, e se isso acontecer, pelo menos não deixar que saibam que tem esse efeito sobre nós. Os psicopatas adoram isso. A sensação de saber que aterrorizam alguém ao ponto de causar o descontrolo, a disfunção na pessoa. O poder que sentem graças a isso faz-los rejubilar, é uma espécie de energia vital para eles. Segundo, nos contactos estritamente necessários, tentar assumir uma postura neutra, não revelando absolutamente nada da vida pessoal, sobretudo isto, questões pessoais e emocionais, porque podem ser instrumentalizadas estas coisas, podem ser vistas como fraquezas. Terceiro, recusar liminarmente qualquer contra-argumentação ou discussão, não entrar por aí, porque se assim for é quase certo que teremos um inimigo para a vida. Um predador que virá atrás de nós para se vingar com aquela maldade refinada, insaciável. Quarto, é fundamental ter aliados saudáveis na nossa vida quando se lida com esta gente, para se conseguir ir buscar equilíbrio, ir buscar energia vital. Porque o psicopata vai querer vai querer dominar, este perfil de personalidade sombria vai querer dominar, subjugar, tomar conta da vida do seu alvo por completo. Então é extremamente importante a pessoa que lida com estes perfis frequentar grupos de apoio terapêutico, aconselhamento, focar o problema especificamente é altamente recomendável. E há grupos para isto, há gente que ajuda, a psicologia, a psiquiatria, grupos terapêuticos. A questão é que, tendo estes grupos, tendo um círculo de amigos saudáveis ou conselheiros terapêuticos, pode manter as pessoas informadas relativamente àquilo que estão a passar em tempo real, o que muitas vezes é suficiente para evitar escaladas no abuso, males maiores. Mais alguma coisa? Bem, por último e novamente, malta, assim que for possível, sair o mais rapidamente possível da esfera de influência destas pessoas, nem que seja usando meios legais. São pessoas com motivações malignas que dificilmente quererão saber de qualquer tipo de regras para a resolução de conflitos. Quanto mais causa e dor, melhor. É o lema desta espécie. As pessoas com este
estes traços da personalidade sombria são seres completamente destruídos, com pouca ou nenhuma vontade de mudar. Isto é a regra geral. Então só há uma opção, que é sair, praticar o autocuidado enquanto a relação for inevitável e assim que for possível, até um bocadinho antes. Às vezes a pessoa este é um daqueles saltos no escuro que vale a pena dar ou tem que ser dado. Ou seja, assim, praticar o autocuidado e assim que for possível dar esse salto, sair da esfera de influência destas pessoas para sempre, deixá-las entregues a elas próprias. Isto parece assim um bocado rigoroso, mas não, em geral não se vê outra solução, pelo menos nos tempos atuais. E pá, vamos parar com a feira dos horrores, vamos cá tentar estabilizar a voz, a respiração, que isto destas personalidades sombrias, de facto, de falar destas coisas mexe, sobretudo quem já teve que lidar com isto, sobretudo quem tem que lidar com isto, mas há sempre luz ao fundo do túnel, há sempre a possibilidade de aprendermos com estas situações quando temos mesmo que lidar com elas. E olha, pode ser que se fale disso noutra ocasião. E pronto, acabe-se a Feira dos Horrores, senão de noite viram aqueles sonhos higiênicos, não é? Com malta a esfaquear e coisas assim, isso é dispensável. Está dito, fiquem à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever, é convosco. Desta parte, pronto, falou Joel Machado, com satisfação, satisfação entre aspas, não é? Ainda me acusam de Schadenfreude ou alguma coisa assim. Satisfação em partilhar. Um obrigado ao mundo inteiro e até breve. Bem-aja.